todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a escravidão das perguntas 829 a 832. Na pergunta 829, haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Aqui nós vamos nos reportar à época de Kardec, que ainda existia muita escravidão no mundo, então era uma coisa até certo ponto comum de se ver. E por isso Kardec faz essas perguntas aos espíritos para saber, assim como existiam também movimentos revolucionários no sentido da liberdade dos escravos, Kardec queria saber qual era o posicionamento do mundo espiritual em relação à escravidão. E eles respondem, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Os espíritos respondendo a Kardec que a humanidade iria evoluir e com o desenvolvimento a escravidão iria desaparecer. E Kardec faz uma nota, é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, a época de Kardec era muito comum a escravidão. Hoje a sociedade evoluiu, direitos humanos existem para garantir a liberdade e os direitos de todos. No entanto, nós estamos nos entregando com muita facilidade a uma escravização mais sutil, que é nos tornando escravos da tecnologia, do consumo, das drogas, dos vícios em geral, que estão solapando, que estão acabando com a força de vontade do ser humano em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa mais saudável, física e moralmente, espiritualmente. Então, na medida em que a sociedade se torna materialista, se afasta de Deus, ela vai adquirindo hábitos perversos que vão escravizá-los a esse hábito, a essa condição mais materializada de vida. No entanto, vem a vida e mostra a cada um que somente através de Deus nós vamos conquistar a felicidade de sermos seres humanos integrais. Na pergunta 830, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? Então, nessas sociedades em que ainda é comum subjugar determinados seres humanos, as pessoas que estão se aproveitando disso, ainda que não tenham forçado a escravidão, elas são responsáveis por estarem usando esta mão de obra escrava? E eles respondem, o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha para compreendê-lo. Quanto maior a compreensão, mais responsável ele é. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado pela violação da lei da natureza. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. E nós sabemos, através da doutrina espírita, que quantos daqueles que abusaram, que foram os senhores de escravos, voltaram na condição de escravos, para aprenderem através da humildade, a fazerem novos aprendizados do que é certo e do que não é certo. Às vezes, somente passando pela mesma situação que nós fizemos o outro passar, é que nós vamos entender
como isso dói, como é humilhante, o quanto acaba com a vida de uma pessoa ser subjugada à vontade de outra. Então, da mesma forma, ainda hoje em dia, nós muitas vezes nos deixamos subjugar. Precisamos estar muito alertas, muito vigilantes, porque aquilo que parece modernidade, aquilo que parece conforto, às vezes nos torna escravos desse conforto. Na pergunta 831, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sempre lembrando que a época de Kardec ainda existiam muitos selvagens, ainda existiam muitas tribos canibais, ainda existia, era uma realidade bastante diferente da nossa atualmente. Por isso ele se preocupava em querer saber se aquelas civilizações mais adiantadas não eram responsáveis por aquelas mais atrasadas. E os espíritos falam, sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos. Muita gente pensando que aquelas criaturas ainda são muito ignorantes, então vamos usá-las, vão servir como burros de carga para nos servir. E eles continuam. E se julgaram com o direito de vender-os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puros que assim procedem, insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, é o espírito. Então, em relação a isso, precisamos entender que, ainda que existam hoje em dia mesmo, ainda existem civilizações que estão isoladas do mundo, ou aquelas culturas que não querem se globalizar, que não querem mesclar os seus hábitos com o de outras civilizações, ainda existem. Mas nós precisamos entender que, do ponto de vista material, existem diferenças sim, inclusive com relação à cultura. Porém, o espírito é que é mais ou menos evoluído e não a situação material. Porque há espíritos elevados em todas as civilizações, em todas as culturas. E há espíritos bastante atrasados, até mesmo nas ditas culturas que se sobressaem atualmente, como se sobressaíam à época de Kardec. Na pergunta 832, há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Porque isso também era um pensamento comum. Então, existiam aqueles que tratavam bem os seus escravos e que achavam que se eles fossem libertados, eles não conseguiriam sobreviver na sociedade. E eles respondem assim, digo que esses compreendem melhor os seus interesses, então eles estão pensando nos seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Então, não é porque eles tratam um pouco melhor os seus escravos, ou tratavam um pouco melhor os seus escravos, que tinham mais consciência, não. Muitos estavam pensando no seu próprio interesse, porque se fossem bem cuidados, eles valeriam mais e lhes trariam mais lucro. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então nós vamos nos reportar atualmente que na nossa sociedade nós não temos conhecimento de sociedades que ainda escravizam uns aos outros. Porém,
Como já havíamos mencionado, existem outras formas de escravidão. E existem aqueles que detêm o poder e que visam o seu próprio lucro, que visam o seu próprio bem-estar, não se importando se o outro está sofrendo, se o outro está adquirindo um vício, se o outro está chegando num momento da sua vida de desconexão com a realidade, não se importando com isso. Então nós precisamos entender que todos somos corresponsáveis uns pelos outros. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Se temos pessoas ao nosso redor que não têm tanto conhecimento, que não têm tanta cultura, somos nós quem devemos ter a responsabilidade de zelar por eles e de ajudá-los na medida do possível, para que eles tenham condições de aprender e de se desenvolver como seres humanos. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.